Olá pessoal, tudo bem? Essa é a primeira aula do segundo tópico da disciplina de filosofia no semestre 2020/3, tá? Ensino remoto emergencial da Unemate de Tangará da Serra, tá? E nesse segundo tópico nós vamos falar sobre alguns temas básicos, alguns temas essenciais da filosofia, né? Começando por este aqui, né? O conhecimento, né? Depois a gente vai abordar um pouco da lógica e da ciência, né? A formação da ciência a partir, né, dessas noções de conhecimento da filosofia. E também nós vamos para a parte mais prática da filosofia, que são os temas da ética e da estética, né? Num segundo texto que eu ainda vou pôr no SIGA. O texto que trata sobre conhecimento, lógica e ciência já está lá no SIGA e é importante que vocês acessem e leiam, tá? Bem, no primeiro momento, né, pensando nos primeiros filósofos, lá cerca de 600 anos antes de Cristo, né, é importante, né, destacar, né, a centralidade desse verbo aqui, né, o verbo ser, né, que é a tradução tanto do ta-onta, né, que é a raiz grega do verbo ser, né, no infinitivo, ou seja, o ser, tá? Não, sem uma referência, né, este ser ou aquele ser, ou isto é, né, isto é uma capinha, isto é um giz. Não, essas são formas do verbo ser que nós usamos cotidianamente, que se referem sempre a algum objeto ou uma pessoa, um animal, enfim, né? Agora, o ser no infinitivo, ele se refere, né, basicamente à essência, tá? Daí essa raiz aqui, né, do esse, né, do verbo latino esse, né, que é também a raiz de essência, tá? O que seria o ser, né? Ora, aquilo que é e permanece sendo sempre, por isso no modo infinitivo, né? Aquilo que é e permanece, né, no espaço e no tempo, né? Então, o ser, ele pode remeter a noções conceituais como as da matemática, por exemplo, né, que não mudam, né, espaço-temporalmente, né, ou a conceitos, ideias, definições estáveis, fixas, tá? Basicamente é isso. Mas a gente vai acompanhar um longo percurso, né, desse verbo ser, né, ou dessa busca pela essência, né, do conhecimento, né, e vai nos ajudar aos poucos a conhecer um pouco mais o que, né, os filósofos antigos entendiam por ser, por essência, né, e também o que a ciência moderna tem a dizer sobre isso, tá bom? Então, o texto que eu passei para vocês lá no SIGA, né, é um capítulo do livro da Marilena Chauí, né, relaciona o ser, a essência, para os primeiros, vou pegar três primeiros filósofos pré-socráticos, né, ou seja, antes do Sócrates, anteriores ao Sócrates, e eles sempre relacionam o ser à natureza, tá? O ser está relacionado com a natureza, né, com o todo da natureza. O Heráclito, né, relaciona o ser ou a essência com a harmonia da natureza. O que seria a harmonia? A harmonia seria o equilíbrio entre os contrários, né, o dia e a noite, né, frio e o calor, são forças da natureza, né, o movimento e né, o repouso.
são esses movimentos constantes, quando harmoniosos, que dão origem a tudo que é, né, o ser, e compõe a essência da natureza. Tá? Isso para o Heráclito. Né? É famosa a frase do Heráclito que diz o seguinte, né? Que a mesma pessoa não pode banhar-se duas vezes no mesmo rio. Por quê? Porque como a natureza é harmônica, né? Mas ela está em constante modificação, constante movimento, né? Cada vez que a pessoa entra no rio, né, tanto o rio já é outro, porque são novas águas, quanto a pessoa também é outra, porque nós estamos em constante estado de evolução. Tá? Essa é uma frase famosa, né, do Heráclito, mas é importante para a gente saber o quê? É que o Heráclito ele relaciona a natureza, né, a essência da natureza, o ser, com a harmonia entre os contrários, tá bom? E a natureza é um eterno movimento para o Heráclito. Tá? O Parmênides, ao contrário do Heráclito, ele pensa a natureza como permanência. Né? Essa história de movimento, harmonia entre movimento, não garante a estabilidade necessária para se pensar a essência, o ser. Então, para o Parmênides, né, a permanência, ou seja, tudo aquilo que é estável, né, é o que compõe a essência. Né? Então é muito importante para o Parmênides aquele princípio da identidade, por exemplo, da não contradição. Né? Esses dois princípios são muito importantes. Né? O ser é sempre aquilo que é idêntico a si mesmo, aquilo que permanece no tempo. Né? O Heráclito também pensa, digamos, dessa forma, só que ele diz assim, olha, o que permanece é só a harmonia, né? No mais é movimento. Tá? Então, assim, há um desacordo entre os dois, sim, né? Mas os dois estão pensando na natureza enquanto ser. Tá? E o Demócrito, né, o atomismo. Demócrito ele tenta uma outra alternativa que é dizer assim, olha, a natureza é composta por átomos, tá? Não é nesse sentido exatamente igual ao átomo da física hoje, né? Que é a menor parte da matéria, os átomos na física ou na química, não. Ele pensa em partículas bem maiores, né? Enfim, partículas que fossem como aqueles bloquinhos de Lego, né? Vão se encaixando e formando uma diversidade muito grande de coisas. Tá? De alguma forma, cada um deles a seu modo, né, influencia, né, o nascimento da filosofia e também do pensamento científico. Por quê? Porque a forma, né, anterior a eles, né, de se explicar os fenômenos da natureza era através dos mitos. Tá? Então, todos eles, cada um a seu modo, propõe uma superação do pensamento mítico. Bem, mas quem inaugura mesmo a filosofia clássica e acaba influenciando toda, né, o cerne da filosofia grega é este sujeito, né, aqui, Sócrates, tá? Não é o jogador de futebol, tá? Sócrates se contrapõe aos sofistas, né, que é uma corrente filosófica bastante, digamos assim, cética, né, uma corrente filosófica que se opõe né, aos naturalistas, lá, ao Demócrito, ao Heráclito, né, e ao Parmênides, porque para os sofistas todo conhecimento é basicamente opinião. Né? Tudo que nós podemos conhecer passa pela linguagem. E como a linguagem pode dizer
o ser de diversas formas, né? Então, na verdade, conhecimento no sentido de conhecer o ser ou a essência das coisas, para os sofistas é uma bobagem, né? Tudo que nós temos são opiniões, tá? Os sofistas, eles eram muito bons na oratória, na capacidade de convencer, né? Justamente porque eles pensavam que, na verdade, não existe um conhecimento, né, firme, uma base sólida para o conhecimento. Então, o que vale é, né, o conflito entre discursos, né, e vence quem tem, né, a melhor capacidade de argumentar. Bem, quando o Sócrates se opõe a eles, o Sócrates opõe, na verdade, a razão, né, como capacidade de produzir conceitos universais à mera opinião, certo? Se vocês forem ler sobre Sócrates, vocês vão ver que Sócrates nunca escreveu nada, né? Quem escreveu, né, sobre Sócrates, né, foi principalmente o Platão, que era discípulo do Sócrates, e escreveu vários diálogos onde o Sócrates aparece como um personagem principal, ou como um mediador de um debate, de um diálogo. Esse diálogo, esse debate, ele visava basicamente o quê? Né? A transformar as opiniões em conceitos universais. Ou seja, o Sócrates, né, nessa tentativa de se opor aos sofistas, né, e superar o pensamento sofístico, né, ele parte, né, das opiniões para chegar a um conceito mais firme. Por exemplo, né, num diálogo muito conhecido, que na verdade é do Platão, né, mas o personagem é o Sócrates, né, na República, né, o Sócrates, o Glauco e mais alguns outros que eu não lembro o nome, passam, né, o livro todo debatendo sobre como formar uma república, né, mais justa possível. Então eles partem num conceito de justiça que na verdade é um conjunto de opiniões, né, sobre a justiça, e tentam superar as opiniões particulares para chegar a um consenso ou um conceito universal de justiça. Esse seria, né, o ser ou a essência do conceito de justiça, aquele conceito que está acima da mera opinião, certo? Isso é importante por quê? Porque, de alguma forma, ainda hoje, toda ciência, todo conhecimento teórico, e faz parte das ciências, mesmo das ciências mais práticas, mais técnicas, né? Ele tem essa característica de tentar superar a mera opinião. Tá? Superar a opinião não significa descartar as opiniões. Né? Muitas vezes significa partir de várias opiniões e encontrar um senso comum, ou consenso das opiniões, né? Que vem a ser, uma espécie de conceito universal. Portanto, né, é essencial para a ciência, tá? Certo. Agora, para finalizar, né, nós temos o Platão e o Aristóteles. Tá? Platão é discípulo do Sócrates e Aristóteles é discípulo de Platão. Tá? Primeira coisa que vocês podem notar é a seguinte: eles divergem em muitas coisas, sim, mas há uma sequência, né, no pensamento dos três, certo? Vejam só, né? Enquanto que os naturalistas, né, o Heráclito, Parmênides e o Demócrito pensavam o ser como algo que faz parte exclusivamente da natureza, né? Enquanto que os sofistas pensavam que o ser ou a essência não existe, né, todo conhecimento é linguagem, o Sócrates, ele
presta atenção nesse lance, né? Nessa coisa de que o conhecimento ele é a essência, né? O ser. Ele tem que fazer parte da natureza e ao mesmo tempo ele está presente na linguagem, porque é a partir da linguagem, do pensamento, que nós conhecemos a natureza, certo? Não existe um conhecer sem conceituar, sem expressar através de alguma linguagem, seja ela matemática, verbal, escrita, seja por linguagem de sinais, né? A linguagem é o que faz com que a gente consiga compreender a realidade, tá? Então, nesse sentido, né, os filósofos que a gente chama de clássicos, né, pós-socráticos, né, a partir de Sócrates, eles dão bastante ênfase na questão do conceito, da ideia, da razão, né, que são elementos necessários para que haja a linguagem e o conhecimento através da linguagem. Tá? Bem, o Platão, ele enfatiza ou ele toma como constituintes do conhecimento esses dois aspectos, né? O sensível, né? Onde o conhecimento é muito fraquinho, mas é onde a gente começa a conhecer a partir da sensibilidade, dos sentidos, e onde o conhecimento realmente ocorre, que é na razão, tá? Na razão, que é onde estão as ideias, tá? Lembrem lá das ideias da matemática, dos conceitos matemáticos. Eles não, por mais que eles possam ser aplicáveis ao mundo sensível, né? A esse mundo físico, né? Nós habitamos, eles são conceitos ideais. Eles existem enquanto ser, ou enquanto essência, na ideia, nas ideias matemáticas. Tá? Por isso que o Platão, né, escreveu lá no pórtico de entrada da academia, né, a academia platônica, né, a escola de filosofia que ele fundou, ele escreveu assim, olha, que ninguém entra aqui sem saber geometria. Tá? Nossa, mas o que tem a ver geometria com filosofia? Tem a ver que a geometria é basicamente conceitual. Tá? Era um modelo de pensamento, né, no qual ele se inspirava. O Aristóteles, né, ele não abandona totalmente, né, esse ideal de conhecimento que parte do sensível vai para o racional. Mas ele percebe que não dá para separar tão nitidamente os elementos racionais, sensíveis e os elementos racionais. Então ele expande esse campo todo de conhecimento, né, e cria um sistema bem mais amplo e complexo, que parte da sensação, né, a capacidade de sentir imediatamente, né, perceber a realidade, né? Por exemplo, sentir um cheiro, né, ou uma sensação, né, que é rugoso, que é liso, enfim, isso, o conhecimento começa aí, tá? A percepção e sensação não é a mesma coisa? Não. A percepção é a capacidade, né, de sentir, né, é a sensação acrescida da capacidade de perceber, né, o que se está sentindo, né? Pensa, né? Você sente um cheiro, não consegue identificar direito do que é, né? Aí depois você lembra, é o cheiro do piqui, né? Bem característico. Aqui é uma percepção. O cheiro, enquanto você não identifica, é só uma sensação. Quando você consegue identificar uma percepção, movimenta a imaginação, logo você pensa num arroz com piqui, ou piqui com galinha, enfim, né? E a memória, né? E a razão vem como a joia da coroa, né? Ou como o ápice do conhecimento. E a capacidade de unificar sensação, percepção, imaginação, memória e transformar tudo isso em, né? Tudo isso se transforma em
conceitos. Então, para terminar, né, o Aristóteles, né, para o Aristóteles, tudo isso, né, todas essas nossas capacidades, né, sensação, percepção, imaginação, memória, razão, né, mas principalmente, né, a capacidade de conceituar a partir de todas essas características, né, é que forma o ser. Tá? O ser, ele se identifica, ou a essência das coisas possui graus, né? E um grau mais baixo é da sensação, um grau um pouco mais elevado é da percepção, um grau maior ainda é da imaginação, da memória, mas o ápice é a razão, ou seja, a capacidade de conceituar. É como se a sensação e a percepção participassem do ser, mas de forma imperfeita, né? Nossa, sentir um cheiro, ter uma percepção, ainda não é conhecer porque é muito vago. Agora, quando a gente associa as percepções com a imaginação, a memória e consegue emitir um juízo, consegue conceituar, aí sim o conhecimento se concretiza, certo? Por isso que quando se fala em conhecimento racional, a gente não está falando apenas um conhecimento em que a razão fica girando em torno de si mesmo, sei lá, viajando nas próprias ideias. Não, não é isso. Né? É que a razão, ela funciona como a capacidade de sistematizar, né, tudo aquilo que nós encontramos, nós temos acesso a partir, né, de sensações, percepção, imaginação, memória. Ou seja, a razão nada mais é para o Aristóteles do que a grande capacidade de sintetizar tudo aquilo que nós conseguimos aprender ou perceber no mundo, certo? É isso, gente. Na próxima aula eu retomo um pouco, né, desse tema e nós avançamos ainda no tema do conhecimento. Valeu!